falando com vocês sobre corredores de viabilidade. Queria fazer um agradecimento especial aí para o Alex Badia pela consideração, e para mim é um prazer estar expondo aqui um assunto que tem sido minha linha de pesquisa nos últimos anos. Eu sou professor do Departamento de Cartografia da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho em 2 programas de pós-graduação, um no próprio Instituto de Geociências, onde faz parte do meu departamento, que é o programa de pós-graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais, e o programa de pós-graduação em Geotecnia e Transportes, que é da Escola de Engenharia, daqui da FMG. Eu sou engenheiro cartógrafo, e o meu mestrado e meu doutorado são em Engenharia e Transportes, com ênfase na parte de informação espacial. Eu trabalho na interface entre transporte e meio ambiente, e cerca de 2 anos e meio atrás, eu e o pessoal que trabalha direto e indiretamente comigo, a gente criou o TREM, né, um grupo de pesquisa. O acrônimo é bem mineiro, né, mas ele vem aí da Transportation Research and Environmental Modeling, inclusive sugerido por uma postdoc, Fernanda Zimmermann Teixeira, que é da área de ecologia de estrada, deve ser muito conhecida de alguns de vocês. Ela esteve com a gente há 2 anos atrás. Bom, a minha apresentação, ela tem 3 blocos, 3 assuntos aqui, tá? É sempre o mesmo assunto, mas eu estou tentando criar essa estrutura. Eu vou falar primeiramente sobre projetos de infraestrutura, né? Como que nasce um projeto, a perspectiva top-down, bottom-up, a hierarquia de mitigação, para poder entrar no corredor de viabilidade, né? Então, no corredor de viabilidade eu vou estar explicando o conceito, o que é o corredor de viabilidade, a integração de interesse técnico-econômico-ambiental, o processo participativo e o geoprocessamento. Tá? Eu não vou conseguir falar com profundidade de tudo isso em 30 minutos, eu já digo que eu devo passar esses 30 minutos, tá? Eu vou fazer o máximo para não passar muito, e depois apresentar, na verdade, estudos de caso, ferrovia, rodovia de linha de transmissão. Eu vou ter bastante figurinhas que eu vou estar conseguindo ilustrar coisas para vocês. Mas o estudo de caso em si, eu vou mostrar um exemplo aqui da BR-080 e da BR-242, que foi um estudo encomendado o ano passado pelo pessoal do PPI, e eu vou falar um pouquinho mais à frente dele. Bom, como é que nasce um projeto de infraestrutura linear, tá? de linha de transmissão ou projeto de estrada? Em geral, eu também vou me ater aqui numa visão mais macro, tá? Uma visão de Estado, uma visão federal, né? Geralmente eles são projetos, eles nascem de uma demanda macrologística ou de uma demanda de política, de alguma política do governo. Tá? A gente está vivenciando uma política já há alguns anos, algumas décadas, uma política de expansão de agronegócio, tá? Ainda como commodity, tá? Não como agronegócio que vai para o alimento direto da população. E isso tudo depende, a infraestrutura, né, é o vetor para se mover essa carga toda, esse contingente também todo de pessoas. Eu queria chamar a atenção aqui porque boa parte desses projetos, né, de dimensão macro, eles vêm, como eu falei um pouquinho, eles vêm de uma política, de um momento político. Eu trago aqui 3 figurinhas onde o momento político era o avanço, né, de interiorização, especialmente de interiorização Amazônia, dentro. Então, a Amazônia era, na década de 70, aqui, o chamavam de Inferno Verde, tá? E tinha uma política muito forte para a ocupação dessas terras. E muita coisa foi feita, deixando consequências pesadas, né?
não vou dizer que foi falta de planejamento, mas o planejamento que era feito na época, muito provavelmente ele era unilateral. Ele não tinha muitos elementos contraditórios para ser colocado em debate. Hoje, se a gente entende que houve erro, a gente tem que aprender com esses erros e não repetir esses erros. Tá? Eu tenho certeza que nos órgãos competentes tem muito profissional competente que trabalha com política de Estado e que vai entender o que eu estou falando aqui. Tá? Então a gente está num processo contínuo de modernização do planejamento de transporte e a atualização dos conceitos e a correção de metodologias ou de visões ou de perspectivas que não se mostraram completas no passado, elas precisam ser colocadas em prática. Bom, a construção de um projeto de rodovia, de ferrovia, de linha de transmissão, gasoduto, ele quase sempre, se não dizer que sempre, ele gera consequência ambiental. Então a implicação ambiental sempre vai ter. Então, não é normal, não é natural uma feição linear como uma rodovia, uma ferrovia, uma muralha da China, alguma coisa assim. Não é porque é histórico que não teve implicação também, tá? Então implicação vai ter. Agora, algumas são invisíveis para muita gente. É o caso, por exemplo, de você do processo que se joga sal em rodovias antes de grandes nevascas para que a pista não congele. Geralmente isso acontece em estradas que tem um maior nível de circulação, um maior volume de tráfego. Bom, esse sal depositado nas estradas, ele escoa. Tá um exemplo aqui, ele fica essas borras brancas na beira da estrada e isso daí cai na drenagem e tem uma implicação muito séria para a fauna e para a flora local. Tá? E uma implicação indireta também na fauna e na flora, indireta não só nos rios, mas que depende deles. Tá? Isso parece longe da realidade brasileira, mas de fato outros fenômenos aqui não são raros para a gente. Tá? Então, por exemplo, transporte de cargas perigosas. No Brasil, as cargas são transportadas quase que exclusivamente por rodovia. A gente não tem capilaridade suficiente com ferrovia. Tá? Então, vou dar um exemplo clássico aqui de um acidente que aconteceu em Minas Gerais. Se uma carga for derivada de petróleo, for algum solvente, que parecia ser o caso aqui, pode ser carga de material radioativo, que não é só questão de você recolher a carga, o solo, o ambiente fica contaminado, tá? E muitas vezes não é visível. Um outro fato que acho que todo mundo sabe, mas é difícil de medir isso, é a questão de poluição sonora. Então aquele barulho constante, aquele ruído constante nas rodovias, aquilo vai mudando a percepção local por parte da fauna, e a fauna vai aquilo vai afetando, porque aquilo não é natural, tá? Questão de iluminação em estradas. Então, por incrível que pareça, isso é uma rodovia na Bélgica. As rodovias são iluminadas lá. E isso é um sacrilégio, né? Você iluminar constantemente um trecho, fica como se fosse um trecho urbano, mas na verdade não é. Tá? Imagina você tem uma rodovia que está interceptando um corredor natural, um corredor ecológico, e além de tudo essa rodovia está iluminada. É uma coisa estranha, tá? Não é nada natural isso. E aqui uma outra figura aqui de corredores ecológicos, né? Então eu peguei um exemplo clássico aqui, na verdade intersecção de corredores ecológicos. Esse daqui é um recorte de uma imagem do Google mostrando, por exemplo, o estado do Kansas. Então, a gente vê, e não é só o estado do Kansas, boa parte dos Estados Unidos ela é toda quadradinha, com estradinhas norte e sul ou estradinhas leste-oeste. Isso veio da época de colonização dos Estados Unidos, onde que os imigrantes ganhavam lá
direito a ocupar um terreno geralmente quadradinho, retangular, de 40 acres. Né? Então tudo ali é derivado de 40 acres. Ganhava-se 40 acres de uma mula. Isso faz parte do processo de ocupação norte-americana. Então, se por um lado a ocupação territorial foi um sucesso, vamos dizer assim, né, pensando, porque aniquilaram indígenas, a própria os habitantes originais de lá, né, eles foram dizimados, mas o fato é o seguinte: você tem hoje um terreno todo, uma paisagem toda quadriculada, tá? E a natureza não é quadriculada, a natureza não obedece essas linhas norte, sul, leste, oeste, imaginárias, que já não são mais imaginárias, porque já foram implantadas estradas e cercas em função disso. Então, é um problema gravíssimo, tá? que acontece lá em boa parte do país. Perspectiva top-down e bottom-up, né? O que é isso? Né? Na verdade, esses projetos macros de infraestrutura linear, eles são planejados em gabinete. Eles são basicamente são conexões de pontos por alguma razão, por algum motivo, né, político, algum motivo macro-logístico. Agora, a implementação dessa estrada, a construção da estrada, as análises, todo o processo de mitigação e tudo aquilo é feito ao nível do solo, é uma perspectiva local, chamada de bottom-up. Falta uma sinergia no momento do planejamento do transporte entre a conexão dos pontinhos no top-down com a implicação, tá, e a sustentabilidade local, que é o bottom-up. Quando eu falo em sustentabilidade, tem até a questão da própria construção, né, pensando em viabilidade de construção também do empreendimento. Então a ideia é, falta um pivô que ligue, né, no momento do planejamento, a visão da perspectiva top-down com a visão da perspectiva bottom-up. Tá? Isso é um fato. Existe também a questão da remediação jurídica. Tá? Eu trouxe aqui à tona esse tema porque isso aqui é muito relevante. Muitos empreendimentos eles acabam ficando parados, um processo de morosidade enorme, aguardando decisão da justiça. A justiça não faz planejamento de rodovia, a justiça não faz levantamento de impacto ambiental. A justiça, ela, quando uma obra é embargada ou para e fica um processo moroso na justiça, é porque está tendo conflito. Tá? Provavelmente entre aquele top-down e bottom-up. Algumas coisas devem ter sido aceleradas e que nem todas as componentes foram acionadas. O projeto não estava maduro. Em algum momento o projeto rompeu. E eu sempre, desde 2013, tá, de lá para cá, eu sempre trago comigo esse slide nessa apresentação. Eu estive no segundo encontro do MPF em Florianópolis, apresentando resultados dos corredores de viabilidade da Ferrovia Norte e Sul. Foi convidado a participar e foi bacana ver a visão do pessoal. Eu me lembro muito bem, tá, de uma fala do subprocurador-geral da República, e as palavras que estão aqui são exatamente a fala dele. Frente aos problemas causados por erros no processo de planejamento, a atuação do Ministério Público Federal tem se resumido a remediações jurídicas nas obras de infraestrutura. Ele foi mais claro, né? Mais claro que isso é impossível. E eu trago, para mim, isso aí é uma mensagem, né? É um motivador, porque eu acredito que eu estou trabalhando numa linha, né, que vai evitar essa remediação jurídica. Então, não só eu, né? A ideia tem muita gente trabalhando nessa linha também.
O que me leva a entender que existe uma necessidade real do processo de modernização do planejamento de transporte. Da forma que está, não dá. Tá? Ele saturou. A gente não consegue criar uma estrada baseado em livros, em cartilhas da metade do século passado. Não dá mais. Tá? É uma outra realidade. A própria ecologia de estrada surgiu recentemente. Ela não surgiu na metade do século passado para ser colocada em prática nem nada, infelizmente. Ela está sendo colocada em prática mais recentemente. E o pessoal é extremamente ativo, né, querendo criar políticas e influenciando política de transporte com a questão ambiental. É uma coisa assim de tirar o chapéu. Agora, uma coisa bacana da ecologia de estrada é essa visão que eles têm da hierarquia de mitigação. Então, apresentando aqui 4 estágios. O pior estágio que tem é o estágio compensatório, onde já houve um problema, já houve um dano, o dano é irreversível e muito provavelmente aquela remediação jurídica é encontrar uma solução para fazer a compensação ambiental. Imagina aí casos de espécie endêmica que não tem mais o local. O que você vai fazer com aquela... Não tem mais a espécie endêmica porque o local ali foi completamente modificado o ambiente. Um outro passo anterior a esse é o da restauração. Então, quando ainda houve um impacto, mas ainda há formas de você restaurar, né, aquele impacto antes de chegar no processo compensatório. Um passo anterior é o da minimização. Olha, vai haver um impacto, mas não tem como me livrar do impacto. E o impacto ele pode ser minimizado, mas ele não pode ser evitado. E o estágio mais desejado, tá, do processo de hierarquia de mitigação é o estágio do evitamento. É quando no processo de planejamento aparecem alternativas. Essa a alternativa não apenas minimiza, mas ela pode evitar impactos. Então essa tem sido o foco, né, de busca aqui dos corredores de viabilidade. A gente busca evitar impacto, busca maximizar simultaneamente que evita impacto ambiental, a gente busca maximizar a eficiência logística, busca maximizar a eficiência na construção da infraestrutura. Então é difícil porque é como se fosse um lençol curto numa cama. A gente puxa de um lado, estica do outro. O ideal seria que atendesse 100% a todos. Tá? Mas a ideia do corredor de viabilidade é que ele surge como uma ferramenta para apoiar o planejamento de transportes, para fazer o elo entre o top-down e o bottom-up, antes do projeto mover para uma próxima fase. Bom, o que é em si o corredor de viabilidade? O corredor de viabilidade, ele, aparentemente, depois de processado, ele vai gerar essas manchas, parece um raio. Tá? Eles são alternativas a uma diretriz inicial de projeto. Essas alternativas elas são desenhadas conforme interesses, conforme interesses de diferentes perspectivas que são combinadas. Por exemplo, visando favorabilidade, né, de implantação de um empreendimento. E esse processo é complexo porque ele envolve interesses quase sempre antagônicos. O interesse ambiental é quase sempre antagônico do interesse de negócio, de mercado. Tá? E um projeto de rodovia, de ferrovia, ele nasce em função não do interesse ambiental, ele nasce em função de outros interesses. O interesse ambiental tem sido o jogo antagônico ali. E um dos erros que tem sido cometido é a gente usa a forma tradicional de projeto de estradas e lá na frente, depois da estrada inicialmente projetada,
são estudados, são colocados as camadas que forçam desvios, forçam afastamentos por causa das variáveis ambientais. E essa forma de trabalhar também não é uma forma adequada, porque você continua desenvolvendo o seu projeto com uma visão quase que unilateral e corrigindo ele lá na frente. Ao passo que a ideia é trazer as componentes ambientais que são antagônicas para o projeto inicial de criação da infraestrutura, mas trazer essas variáveis no momento de criação e não para ser analisado depois. Elas vão fazer parte dos ingredientes, vai tudo para a mesma panela. Tá? Eu dou um exemplo aqui do que são corredores de viabilidade. Esse aqui ele com linha de transmissão, tá? Mas na prática eles vão ser faixas quase sempre irregulares, mapeadas sobre o terreno, tá? Essas faixas conectam dois ou mais pontos de localidades diferentes, e essas faixas elas vão ser modeladas para transpassar áreas aonde que vai ocorrer uma menor impedância para a implementação do projeto. Então, onde que tiver menos impeditivo para ocorrer o projeto, o corredor vai acontecer por ali. Se você tiver numa área completamente plana, tá? Com o mesmo padrão de uso e cobertura do solo, sem nenhuma implicação, sem nada, muito provavelmente o seu corredor de viabilidade vai ser uma linha reta. Tá? Mas no mundo real quase nunca isso vai acontecer. Vai ter sempre desvios, né, para buscar carga em algum lugar, para favorecer uma perspectiva socioeconômica, uma perspectiva social, por exemplo, dar mais atenção para um pedaço do estado do que para outro, e é dessa forma que o corredor ali passa a ser desenhado. O que eu trago aqui, eu falei que eu vou aos poucos mostrando para vocês alguns exemplos. Esse foi um trabalho feito para o Tribunal de Contas da União, eles estavam testando a modelagem, é um trecho de subestação do Xingu até Barreiras, na Bahia, passando por 4 outras subestações. É uma área, um trecho enorme, tem, se não me engano, perto de 1.400 quilômetros, 1.500 quilômetros. Ele sai de Belo Monte, tá, e vai para o interior da Bahia, na região de Matopiba. Aqui estão alguns exemplos de corredores que foram gerados, alternativas. Aqui tem sempre várias alternativas, uma mais ao norte, uma mais ao sul. O que vai forçar esses desvios aí? As variáveis que foram consideradas lá. Eu não vou ter condição de entrar em detalhe em cada uma dessas variáveis, mas precisando, entre em contato, que eu fico plenamente à disposição para explicar. Mas aqui são variáveis que foram consideradas importantes para o projeto inicial, o que é atrativo e o que é repulsivo para o entendimento desses corredores. Uma coisa interessante que tem é que esses corredores de viabilidade eles integram, tá, interesses técnicos, econômicos e ambientais no mesmo produto. Então, quando eu sempre falo que tem interesses antagônicos, né, é por causa dessa mistura. Então, há quase sempre um conflito. O que é bom para o econômico nem sempre é bom para o técnico, o que é bom para o técnico nem sempre é bom para o ambiental. E isso independente da escala do projeto. Se eu estiver trabalhando com uma linha de transmissão de 1.500 km ou com uma linha de transmissão local, né, um ramal local, ou com um anel viário, né, no entorno de uma grande cidade, eu vou ter uma série de variáveis que se encaixam no grupo técnico, no econômico e no ambiental, e que elas precisam ser analisadas, tá, ponderadas e trabalhadas em conjunto. Uma coisa interessante que tem é que esse processo ele é a porta de entrada aqui para a gente colocar em prática o processo participativo.
quando a gente fala aqui em trabalhar com valores de interesse técnico, econômico e ambiental, é interessante que a gente escute, que a gente ouça e que a gente leia e que tenha os inputs, tá, de técnicos, né, da parte técnica, de técnicos da parte ambiental, tá, de técnicos da parte econômica, da população local, dos stakeholders. Então a gente cria uma atmosfera onde esses inputs que vão lá na frente dizer qual que é o grau de importância de uma variável sobre a outra. Esse exemplo que tem aqui é um exemplo clássico de quando há o processo participativo, participatório, geralmente já aconteceu o desenho, as alternativas 1, 2 e 3. Essas alternativas elas são mostradas à população local para que a população local vote. Eu quero o voto 1, alternativa 1, 2 e 3. Mas, em geral, o processo deveria ser um pouquinho mais inteligente a ponto de captar o input deles antes de desenhar qual que é a melhor alternativa. Essa análise multicritério com base em geoprocessamento, ela permite isso. Tá? Ela permite que a gente consiga capturar o input e que o input seja usado para computar as alternativas, para computar os desenhos. Eu trago aqui, por exemplo, uma das reuniões que teve, uma das diversas reuniões que a gente teve em 2013, 2014 na Valec, onde foram definidos valores para cada uma das variáveis, para cada um dos grupos. Então foi um trabalho pesado, né, e que só foi possível com a ajuda, né, e o apoio do pessoal. Uma vez que eles entenderam que não era simplesmente apertar um botão e o desenho estava pronto, eles tinham que entrar com valores, combinar os valores, aí sim apertar o botão, eles ficaram muito interessados, porque eles viram o poder que a ferramenta tem. Nesse caso específico, de uma ferrovia de 1.300 quilômetros, os interesses são outros. A gente entra com um cenário mercadológico, por exemplo. Uma ferrovia ela é feita, uma das premissas é para levar e buscar carga. Tá? Então, eu não posso misturar, por exemplo, o que é mais importante uma ferrovia? A carga de soja ou, por exemplo, desviar de terra indígena? Então, as duas variáveis estão lá, mas elas não são comparadas neste nível. Elas precisam ser comparadas em outro nível. Tenho que tomar muito cuidado, tá? Para processar esses dados e para organizar esses dados. Então, os dados aqui, no caso, eles foram organizados em 5 classes, né? 5 categorias: a econômica, socioeconômica, mercadológica, logística, ambiental, física. Eu me lembro até na apresentação para o Ministério Público, eles perguntaram, e a categoria política? Não existia, tá? A gente não usou. É possível usar? É plenamente possível usar. Se eu tiver variáveis que possam ser transformadas em mapa, é plenamente possível. Se vai ajudar, tecnicamente não vai ajudar. Tá? Mas, por algum interesse isso pode ajudar. Mas eu garanto que no estudo não teve isso. Tá? Bom, como é que isso opera, como é que isso trabalha? Tá? A gente usa geoprocessamento e análise multicritério. Basicamente, aqueles grupos de variáveis, cada um deles vai gerar uma superfície. Tá? Quanto mais escuro, mais viável o pixel. Quanto mais claro, menos viável o pixel. Alguma coisa desse tipo. Tá? Parece uma caixa preta, mas para quem trabalha com geoprocessamento, isso é uma coisa bem básica. Chama álgebra de mapas. Não tem segredo. Isso está na literatura há muito tempo. Então, essa análise geográfica multicritério, ela tem 2 conceitos básicos aqui. Primeiro, é uma lógica apoiada em análise matricial. Ela pode ser vetorial? Ela pode ser vetorial, tá? Mas para esse contexto de superfície contínua, é matricial. Se a gente estiver trabalhando com outro contexto linear, para logística, por exemplo, para rotas, aí ela pode ser vetorial.
Então, eu creio que na análise matricial ela vai atender a muito, se não a quase tudo que a ecologia de estradas necessita. Aqui fica aquela interpretar como é que funciona isso. São pixels, tá? Pixels, pedacinhos da imagem. Eu tenho um balanceamento entre duas ou mais superfícies. Por exemplo, se eu tiver que sair do ponto A para o ponto B e esses pontinhos vermelhos são os pontos mais quentes, tá? Então eu quero desviar das áreas mais quentes, eu faço isso aqui. Se eu tiver aqui do ponto A para o ponto B e por outro lado isso em verdinho são as áreas mais planas, então eu quero ao mesmo tempo andar na sombra e andar no plano, mas eu não consigo andar na sombra e no plano ao mesmo tempo, então talvez eu faça um compromisso ali, eu tento fazer um meio termo entre um e outro. Então isso aqui é uma base para que a gente entenda como é que a gente vai tentar resolver os conflitos lá na frente. Então o dado, em geral, ele sai do vetorial e vai para o matricial, tá? E depois os mapas matriciais são empilhados e trabalhados com mapa de álgebra de mapas, aquilo que tinha na figura anterior, que é essa figura aqui. Okay? Bom, colocando em prática, então, aqueles inputs, né, do cenário socioeconômico, do cenário mercadológico, físico, logístico, ambiental, cada uma dessas variáveis, o input delas é dado ou pela literatura, ou pelos stakeholders, ou por consulta pública, e esses inputs eles são transformados, no caso aqui foi usado uma HP, um método de apoio à tomada de decisão, hierárquico, porque a gente trabalha isso aqui em vários níveis, tá? Desde o nível da variável em si até o grupo de variáveis, depois até o grupo do grupo de variáveis, tá? Ou a integração do grupo de variáveis. Isso aqui foi o que foi usado, um dos cenários usados para a Ferrovia Norte-Sul, entre Panorama, no interior de São Paulo, até Chapecó, e de Chapecó até Porto Rio Grande. Vamos lá. Estudos de caso. Eu estou entrando no terceiro bloco aqui da apresentação, eu já cheguei em 30 minutos. Então, passei aqueles 30 que eu falei inicialmente, eu vou tentar correr, mas para a parte de ferrovias, né, eu não vou falar detalhes, mas até mesmo porque eu estava no exemplo anterior de ferrovias, isso aqui é o que a gente tem no momento feito pelo trem, lá na UFMG. Esse trecho aqui da ferrovia Panorama até Chapecó, depois foi esse estudo de cima, esse aqui foi feito para Valec, tá? Depois esse estudo de cima de a Sailândia para Barcarena, e foi feito ensaios também para o Porto Espadarte. Isso aqui foi encomendado pelo Tribunal de Contas da União, foi um treinamento para eles, em 2015. O que mais? Tiveram 2 estudos aqui que foram acadêmicos, tá? De um aluno na época era iniciação científica, hoje ele está no doutorado. A gente vê aí que o tempo passa, né? É bacana ver isso. Ele pega aqui de Ipatinga até... poxa, eu esqueci o nome da cidade aqui, peço desculpa. Ainda em Minas Gerais, tá? Depois um outro estudo aqui para FICO. Aqui um outro de um aluno de mestrado, um trecho de Comodoro, Vilhena Comodoro. Esses que estão com cor diferente, eles foram processados em outro software. E só falta eu mudar a paleta de cores, mas é uma coisa que eu nunca fiz aqui, nunca faço, sabe? Eu sei que é só um detalhezinho, mas eu sempre me esqueço, eu só lembro no momento da apresentação. E esse último aqui é um mestrado mais recente, eu tenho as figurinhas para colocar, não coloquei também. São simulações de Rio Branco, no Acre, a 3 portos na costa peruana, já pensando na extensão da ferrovia bioceânica. Porto de Ilo, Porto de Matarani e Porto de Callao, no Peru. Então tem alternativas aí para todos os lados, ainda que numa visão macro, tá, gente? Macro, a gente está falando de um projeto aqui que seria de dois países, tá? Exemplos para rodovia, eu já tinha mostrado alguns exemplos anteriores que
falando dos Estados Unidos, tal, que foi de onde eu comecei a desenvolver isso durante o meu pós-doutorado, época que eu fiquei na Mississippi State University. Tivemos aí alguns trabalhos publicados, mas ainda assim a visão lá era só a visão ambiental. Quando eu falo só, não estou encurtando o leque da visão ambiental, não. É porque quando for colocado em prática depois na Valec, eu não estava falando mais de um anel viário de Memphis na perspectiva ambiental. Eu estava falando de uma ferrovia norte-sul, passando por 4 estados, 1.300 quilômetros e não mais 25 milhas, e que tinha a perspectiva ambiental, socioeconômica, física, mercadológica, e era uma coisa assim, bem grande, tá? De uma dimensão enorme. Tempo, esqueci de falar, aquele projeto da Ferrovia Norte-Sul que foi processado em 4 meses. Então isso foi os primeiros esboços, tá? Hoje em dia a gente consegue processar isso em menos de 30 dias. Foi uma das demandas do Tribunal de Contas da União. Esse trechinho que tem aqui também foi processado pelo Tribunal de Contas da União. É um rodoanel, é um pedacinho do anel viário. Na verdade, é um desvio da BR-153 proposto entre desvio de Goiânia, está passando do leste de Goiânia, proposto aqui do trevo de Hidrolândia, no sul de Goiânia, até um trecho ali onde tem um posto da Polícia Rodoviária, Polícia Federal Rodoviária, na saída para Anápolis, ao norte. Se alguém que está me ouvindo é de Goiânia vai entender isso. Foram feitos vários cenários, né? Então, esse que está mostrando aqui é um desses cenários. Então, são corredores de viabilidade. Ele vai mostrar a área viável e, claro, que as áreas inviáveis para se pensar num projeto rodoviário. Eu não consigo extrair de um projeto desse quanto exatamente vai ter de asfalto. Eu consigo extrair alternativas para que vá no terreno com uma precisão mais certeira para fazer a medição e tenha mais elementos, a chance de errar é menor, a chance de colocar mais ingredientes na análise de maneira antecipada, ela é maior, tá, do que usando o processo convencional. E um outro exemplo de linha de transmissão, aqui também desenvolvido com o mestrado do Felipe Nabuco, que é analista ambiental do IBAMA. É um trecho pequeno se comparado com aquele anterior de 1.400 km, mas extremamente, não é pequeno, tá? Isso aqui sai do Triângulo Mineiro e vai até Campinas, tá? É um trecho relativamente grande. Eu não sei a extensão dele, mas eu estou chutando aqui que deve ter por volta de uns 300 km. E ele passa por uma região muito desenvolvida, tá? Sai do Triângulo Mineiro e vou para Campinas, então a propriedade são propriedades caras, né? Altamente produtivas, muita infraestrutura já instalada, e a complexidade é muito grande. E o Felipe, o que ele fez no mestrado dele não foi exatamente o brilho do mestrado dele, não foi o corredor de viabilidade, mas sim a análise multicritério, trazer para a mesa, trazer para o debate, ainda que de maneira antecipada, os atores. Então ele teve a participação aqui do pessoal da EPE, teve participação da ANEEL, teve participação de empresas, teve participação do IBAMA, de empresas do setor privado, né? E isso que acho que foi o grande trunfo do trabalho dele, expor isso. Bom, eu vou entrar agora aqui num estudo de caso. Mais especificamente, eu fiquei muito preocupado quando eu fui convidado para fazer. Eu aceitei, mas eu não sabia onde é que era, tá? E depois veio a informação. Esse estudo de caso é do ano passado, é da metade do ano passado, foi pedido, encomendado pelo PPI, né? Mais especificamente pela Rose Hoffman, que é uma das palestrantes aqui do evento. E eram 2 trechos, tá? O primeiro da BR-242 no Mato Grosso, eu não sabia onde era, depois me passaram esses pontos aqui. E depois da BR-080 também no Mato Grosso.
E quando eu percebi o local, eu até falei para a Rose, eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus, eu não quero me envolver com isso não. Então, está marcado no Google essa rodovia BR-080 aqui, a 242 lá, que felizmente elas não existem na prática, tá? Esse trecho aqui cortando as cabeceiras do Xingu, né, e esse aqui atravessando a região do Araguaia, eles não existem na prática. Olha essa outra linha aqui. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com o que a gente vê no mapa lá, né, no Google. Eu coloquei tudo junto aqui para vocês terem ideia da complexidade do local. Eu imagino que vocês já conheçam, né, a complexidade do que eu estou falando. O que está em vermelho são terras indígenas, em verde são unidades de conservação, uso sustentável e proteção integral. Em amarelinho são terras, são assentamentos rurais. Os rios em verdinho, as estradas, que são os atratores aqui, tá, para reter uma rodovia, em preto, tá? E as áreas urbanas aqui em vermelhinho, e cavernas em branco. Então esse aqui era o trecho. Basicamente eu tenho que ligar essa bolinha amarela com essa estrelinha amarela. E eu também tenho que ligar essa estrelinha verde com essa bolinha verde. Então, esse aqui é um trecho e esse aqui em cima é outro trecho. Olha a complexidade do local. Como é que eu vou sair daqui passando por unidade de conservação, passando por outra unidade de conservação, cruzando rios? O que me motivou aqui foi a hipótese, e aí a gente está na academia, a gente consegue fazer essas hipóteses, tá? De, ao invés de eu fazer esse verde com esse verde, esse amarelo com esse amarelo, por que não eu vou ligar esse verde aqui com esse amarelo aqui? E aí, estudando um pouquinho mais, mas por que o ponto começa aqui, na beira do rio Araguaia? É um pouco suspeito isso. Será que não existe alguma infraestrutura? Estão forçando o local aqui? É uma hipótese minha, tá? Que eu também não fui investigar. Mas, aparentemente, eu tenho uma outra cidade aqui, que é um entroncamento rodoviário, chamado São Miguel do Araguaia. Por que não começar de São Miguel do Araguaia e ligar até lá? Porque essa ligação verde daqui para cá, ela vai ficar desconectada. Isso aqui é uma estrada de terra pequenininha, tá? Então, eu tenho comigo que a melhor solução seria esse em azul. Mas não foi pedido para fazer isso. De teimoso eu fiz. Então, e a Rose sabe disso, que desde o começo eu avisei, eu falei, mas eu estou enxergando uma alternativa mais atraente aqui. Então vamos lá. Passo a passo. Essa aqui é a minha área de estudo. Como é que a gente trabalha? A gente define uma área de estudo, em geral, a partir de uma diretriz. Qual que é a diretriz aqui? Eu tenho duas. Eu tenho a diretriz que ligando os amarelos e a diretriz ligando o verde. Mas a minha diretriz, da minha hipótese mesmo, é ligando São Miguel do Araguaia ao extremo oeste aqui da BR-242. Então eu começo a inserir algumas das camadas, né, que vão ser usadas aqui para essa análise básica. Tá? Eu não tenho todas as camadas, é superficial, mas é um estudo preliminar aqui. Unidades de conservação de proteção integral. Bom, está na tela aqui, verdinho. Aí eu coloco as de uso sustentável, já apareceu num verde mais claro aqui, tá? Acumulado com o outro. Aí eu chamo os assentamentos rurais. Até então as unidades de conservação elas estão repelindo uma possível rodovia. O assentamento ele tem a função de atrair. Eu quero que a rodovia passe próximo a ele, mas eu não quero que perca a área de assentamento para a rodovia, porque já houve um desgaste, um investimento enorme para se fazer esses assentamentos e um processo que a gente sabe que é moroso. De repente, uma área que foi assentada, ela é cortada, interceptada por uma rodovia. É estranho, é interessante que a rodovia passe na porta, mas não que ela entre no assentamento. E aí entra a hidrografia. A hidrografia aqui ela está repelindo as estradas, porque particularmente isso aqui é um projeto de estrada e hidrografia diretamente vai a gente tem que fazer alguma solução de engenharia, uma obra de arte com ponte,
esse tipo de estrutura. Sem contar a questão de solos moles, eu não tenho todas as variáveis aqui, tá? Mas eu tenho bastante, as variáveis que eu tenho já começam a me dar um entendimento. Então é interessante evitar a hidrografia. Estradas existentes, então essas estradas, a grande maioria do que está aí é de terra. Tudo bem, mas se existe uma estrada de terra ali e se ela puder ser reocupada, melhor, tá? Porque não estaria abrindo uma estrada nova. Então essa daqui, até então, é a segunda variável, que é a tratora. A proximidade do assentamento e a estrada passam a ser atratoras. Áreas urbanas, né, também, a área urbana é atratora, mas eu não posso interceptar a área urbana com uma estrada, tem que passar próximo. Que mais? Cavernas, que são esses pontinhos brancos, eu tenho que fugir delas. Essas são as que estão na base do SECAV, do ICMBio. Pode ser que existem outras, mas eu não tinha como buscar isso. E terras indígenas. Terras indígenas, a coisa é complicada, porque eu não estou considerando aqui, por exemplo, a área de perambulação. De repente eu tenho e aqui são só terras demarcadas, tá? Eu não entrei com terras não demarcadas, com aqueles pontos mesmo, porque eu não tenho polígono. Mas pode ser que entre uma terra indígena e outra eu teria aquela área de perambulação, que o meu modelinho aqui não está respeitando isso, porque eu não entrei com essa variável, tá? Eu não tenho esse dado. Bom, situação das impedâncias aqui. Então, daquele retrato que eu mostrei, foram criados 3 cenários. Como é que foi criado esse cenário? Parece mágica. Não, isso foi álgebra de mapa. Aquilo que foi mostrado anteriormente. Então, o primeiro cenário ele priorizou as terras, as áreas protegidas. O segundo cenário priorizou reutilização das estradas. A gente consegue ver que as estradas estão mais escuras, tá? Então, tudo que está claro nessas 3 imagens da esquerda, tudo que está mais claro significa menor viabilidade. Então, tem um custo maior, quase que impeditivo. E tudo que está escuro, ele tem maior viabilidade. Então, seria interessante ocupar esses pixels escuros para sair de um ponto e para o outro. E aí começaram a ser feitas os resultados. Então, o que foi encomendado pelo PPI era a análise da BR-242, ligando esse pontinho amarelo naquele pontinho amarelo ali. Então, foram feitos esses 3 cenários para a BR-242. Eu só estou mostrando balanceado. Quando eu falo esses 3 cenários, são essas 3 superfícies aqui, tá? Então, eu só estou mostrando a balanceada. Isso aqui é para 242. Esse outro aqui é para 0,80. Eu coloquei os mapinhas aqui na mesma escala, tá? Para que a gente possa comparar. E esse de baixo foi minha primeira verificação na minha hipótese. Ao invés de fazer a 242 e a 0,80, eu vou ligar o pontinho da 0,80 aqui com o da 242 direto. O que dá? Deu isso aqui de baixo. Eu confesso que eu fiquei feliz. Por quê? Porque afastou a estrada das cabeceiras do Xingu, tá? E depois eu tenho algumas métricas que foram tiradas disso, tá? E apesar de que cruzou aqui a unidade de conservação, mas ele cruzou reutilizando a estrada de terra que já existia lá. Aí eu fui para a minha segunda hipótese. Por que eu vou sair desse pontinho aqui, que é na beira do Rio Araguaia? Por que não partir aqui de São Miguel do Araguaia, que eu estou longe do rio, e de fato um entroncamento rodoviário? Quando a gente parte aqui de São Miguel do Araguaia, ele vai direto por baixo aqui, reutilizando algumas vias, e desvia de tudo, inclusive das unidades de conservação. É uma pena não ter isso aqui maior, mas eu imagino que vocês estão conseguindo enxergar. Então, os 3 aqui da esquerda eu coloquei na mesma escala, o outro eu coloquei um pouquinho maior porque era a joia da coroa aqui para mim. E eu fiquei muito feliz, né, da minha hipótese ter dado certo. Óbvio que da perspectiva
ambiental, é interessante que não construa estrada, tá? Mas se tem que construir estrada, que não cometam o erro de fazer uma separada da outra, a não ser que tenha alguma coisa muito forte e que não veio à tona para mim, tá? Eu não fiquei sabendo, tá? E por isso que eu criei esse pontinho. Eu costumo falar que isso aqui é como se você tivesse pego o Waze, tá? Para sair de um ponto até o outro. Então, se eu saio desse ponto e vou para aquele ponto, o sistema calcula essa rota. Mas se eu saio de um outro ponto, ele vai calcular uma outra rota. Tá? Seria mais fácil imaginar que ele vai seguir essa linha aqui, ó. Deixa eu mudar de mapa. Seria mais fácil imaginar que ele vai seguir essa estradinha aqui e depois vai pegar aquele outro caminho que já foi feito. Não, ele simplesmente pega outra rota. Tá? Porque é isso que é interessante nesse tipo de sistema. Tá? Ele responde dessa forma. Bom, disso daí foram geradas algumas métricas. Eu chamei aqui de matriz de impacto para avaliação das alternativas. Então, o resultado aqui só para a BR-080, só para 242 e as duas hipóteses que eu de teimoso testei aqui embaixo. Vale lembrar que esses dois trechos aqui de baixo, eles são trechos maiores. Eles são trechos mais longos do que se eu somar esse e esse. Tá? Eles são trechos maiores. Mas eles trazem, numa média, tá? Uma métrica melhor, porque eles reusam rodovias existentes, estradinhas existentes. Eles têm um número menor por quilômetro, tá? De travessia de rio. Eles atravessam mais rio porque a extensão é maior, tá? Mas se você dividir pelo quilômetro é menor. Mas aqui vem a coisa interessante. Intersecção de áreas de floresta é menor. Intersecção de áreas agrícolas, tá? É maior. É desejável que eu esteja com a rodovia ali perto da agricultura. Intersecção de áreas de pastagem é maior. Então isso daqui era um objeto de desejo, principalmente se for pastagem degradada. Intersecção de assentamentos é nula. Então é desejável que não intercepte áreas de assentamento. Passe próximo, mas não intercepte. Intersecção de uso de terras da estradinha, intersectando áreas de unidade de conservação, tanto de uso sustentável quanto de proteção integral. É nulo ou é mínimo, né, o de uso sustentável. E de terras indígenas é nulo. Então são métricas interessantes, né, para a gente comparar. Não é simplesmente o desenho, mas a gente consegue comparar métricas. Esse que é o grande ganho. Eu sei que o tempo eu passei do tempo e mesmo assim eu não consegui mostrar detalhes. Eu não me planejei também aqui para mostrar detalhes de como é que faz. Eu não estou operando o software, eu estou operando uma apresentação de PowerPoint para vocês, tá? Eu queria agradecer a atenção, novamente agradecer o convite do professor Alex, né, para estar participando do CIBIV, e eu fico à disposição. Os meus dados estão aqui na tela. Muito obrigado.